Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Inglês para Vocês. Meu nome é Will e hoje eu quero falar sobre mais 5 erros muito comuns que são muito fáceis de fazer em inglês. Eu fiz um vídeo nesse assunto o mês passado e quando estava assistindo esse vídeo, quando estava pensando sobre esse assunto, me dei conta que eram outros erros muito comuns que vale a pena sublinhar. Então, decidi falar sobre essas ideias, coisas chaves para melhorar seu nível de inglês. Então, vamos lá, gente. Vamos ver os exemplos de erros muito comuns. Erro como número 1 é I forgot my wallet in the car. Então, gente, imagina que a tradução do português para inglês é esqueci a minha carteira no carro. E frequentemente, quando você faça a tradução direta para o português de inglês, não dá certo. Esse é um exemplo. Então, a tradução correta deve ser I left my wallet in the car. I left my wallet in the car. Ou se você quiser guardar o verbo esquecer, pode dizer I forgot to bring my wallet. I forgot to bring my wallet. Mas, infelizmente, não pode dizer I forgot my wallet in the car. Você não pode esquecer simplesmente uma carteira, mas você pode esquecer de trazer a carteira. Então, você precisa de mais um verbo também. Erro com número 2, gente, é hugs. Gente, eu sei que em português é muito comum dizer abraços. E também o povo brasileiro é muito carinhoso e gosta muito de dar abraços e também dizer abraços em conversação e escrito também. Você veja isso muito no WhatsApp, abraços. Infelizmente, pessoal, não pode fazer tradução direta nesse caso. Não pode dizer hugs em inglês. Tem um som muito estranho e não dá. Então, uma alternativa nessa situação pode ser take care. Take care, que é se cuida em português. E essa é uma forma um pouco mais coloquial, um pouco mais inglês, na verdade, de dizer hugs. E outra boa opção nessa situação é all the best. All the best, que é tudo de bom. E essas são ideias um pouco mais que vai dar mais fluência no seu inglês, porque a tradução de hugs, abraços em inglês, não é muito legal e não dá certo. Tá bem? Então, pessoal, erro muito comum número 3 é I can borrow you my bike. Então, gente, o problema nesse ponto, nessa situação, e o verbo português de emprestar, que na verdade tem um significativo duplo. Você pode dar uma coisa para alguém e dar emprestada, ou você pode pegar uma coisa emprestada. Mas em inglês temos dois verbos para essas duas coisas. Então, na situação de dar uma coisa emprestada, o verbo correto é lend. Lend. Então, a frase correta nessa situação é I can lend you my bike. I can lend you my bike. Tá bem? E ao contrário disto, o verbo correto de pegar uma coisa emprestada é borrow. Borrow. I borrowed his bike. I borrowed his bike. Ou eu peguei a bicicleta dele emprestada. Entendeu? Então, às vezes é só uma coisa pequena que muda o significativo de senso de frase, e esse caso você tem que lembrar a diferença entre lend e borrow. Tá bem?
Erro comum número 4, gente, é He looks my brother. Então, imagina que a tradução do português nesse caso, gente, é ele parece meu irmão. E nessa situação só falta uma palavra-chave, na verdade, que é like. He looks like my brother. He looks like my brother. Então, se você falta só essa palavra pequena, a frase total perde o significativo. E nessa situação, o detalhe é muito importante de não esquecer a palavra like. He looks like my brother. Ou, por exemplo, ela parece minha irmã. She looks like my sister. She looks like my sister. Entendeu? Beleza. E, finalmente, gente, erro muito comum número 5 em inglês é I lost the bus. I lost the bus. Então, imagina que a tradução aqui é eu perdi o ônibus. Então, quando você chega tarde à rodoviária e você simplesmente chega tarde demais e o ônibus já saiu. Eu perdi o ônibus. Mas nesse caso, a gente tem que usar o verbo miss. Miss. Então, a frase correta é I missed the bus. I missed the bus. E você pode usar essa frase também para outros modos de transporte. Por exemplo, perdi o trem. I missed the train. I missed the train. Ou perdi o voo. I missed the flight. I missed the flight. Então, a ponto-chave nessa situação é de lembrar que na situação aqui você pode usar o verbo missed para fazer a tradução de verbo perder. I missed the bus. Esse já aconteceu com todo mundo de perder um voo, perder um trem. E então é uma frase muito útil, muito importante. E mais uma vez, um bom exemplo de como você não pode fazer uma tradução direta para português a inglês. Pessoal, essas são 5 dicas bem bacanas que vão melhorar seu nível de inglês, sem dúvida. Às vezes, se você falta só um pouco de precisão ou de fluência, você perde totalmente o sentido da frase. Entendeu? Então, muito obrigado por sua atenção hoje, gente. Eu sou muito grato. Fica bem, abraços e até a próxima vez. Bye!